Vamos ler Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 6. Glória seja dada ao nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 6. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem achou diz amém. Amém. E diz assim: e assim pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Agora vai comigo, louvado seja Deus, versículo de número 12. E estando Jesus perdão, irmãos, é isso mesmo, versículo de número 8. Portanto, os seus companheiros, versículo de número 9 agora. Portanto, os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Versículo de número 11. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia e renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Hoje o texto que eu quero conversar com os irmãos, o tema que eu quero conversar com os irmãos é: depois que as redes estão cheias. O texto que nós lemos, ele é um texto bastante glorioso, que fala aos nossos corações poderosamente. O texto, capítulo 5, ele vai começar a falar conosco, louvado seja Deus, dizendo que Jesus estava pregando, louvado seja Deus, por algumas cidades, e ele vai chegar, louvado seja Deus, perto do lago de Genezaré. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que uma multidão estava, louvado seja Deus, espremendo Jesus. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que havia uma grande multidão, louvado seja Deus, que estava ali, louvado seja Deus, espremendo Jesus. Louvado seja Deus, a Bíblia diz que a multidão, louvado seja Deus, insistia, que a multidão, louvado seja Deus, queria, estava com sede de ouvir a palavra de Jesus. Mas Jesus, louvado seja Deus, ele já estava, podemos dizer assim, exausto, porque Jesus estava nesse momento, Jesus não estava como Deus, mas sim como homem. E o texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que Jesus, ele vai avistar alguém, louvado seja Deus, alguns homens que estavam, louvado seja Deus, ali próximos aos seus barcos. E a Bíblia diz que esses homens estavam lavando as redes, porque a Bíblia diz, ou a história diz, ou melhor dizendo, que as pescarias, louvado seja Deus, elas eram realizadas principalmente, louvado seja Deus, da noite para a madrugada, porque louvado seja Deus, era o tempo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o tempo mais propício para se pescar. E o texto vai dizer, louvado seja Deus, que aqueles homens, louvado seja Deus, tinham voltado da pescaria e eles estavam lavando as redes. Eles já estavam, louvado seja Deus, ali pronto, louvado seja Deus, para guardar os barcos, para guardar as redes. Louvado seja Deus, e Jesus, ele chega para aqueles homens e vai dizer: olha, louvado seja Deus, eu quero o teu barco emprestado, eu quero entrar no teu barco.
Louvado seja Deus, e quando Jesus entra no barco, louvado seja Deus, aqueles homens achavam que Jesus simplesmente ele ia usar aquele barco, louvado seja Deus, simplesmente para fazer de palco, para subir em cima e para pregar para as pessoas. Louvado seja Deus, a segunda coisa que Jesus vai falar com eles, vai dizer: olha, se afasta da terra. Louvado seja Deus, se afasta um pouco. Jesus, talvez aqueles homens pensaram: Jesus está pedindo para que a gente se afaste, louvado seja Deus, para que a gente deixe, louvado seja Deus, um pouco da terra, para que a multidão pare de apertar, para que a multidão pare, louvado seja Deus, de espremer eles, de espremer ele, talvez, louvado seja Deus, para tomar uma distância, ou então, louvado seja Deus, porque dentro da água, numa certa distância da praia, louvado seja Deus, o eco, ou louvado seja Deus, a sonorização da voz de Jesus seria melhor, mas não era isso que Jesus estava querendo. Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto e eu vejo, louvado seja Deus, que Jesus, ele chega para nós, ele chega para mim e para você. O barco aqui nessa noite, ele significa, ou ele simboliza a minha vida e a sua vida. E sabe, irmãos, quando Jesus ele chega e ele diz: eu quero entrar no teu barco, louvado seja Deus, quando ele chega e diz para você assim: olha, me empresta o teu barco. É porque Deus ele tem um propósito para fazer na tua vida e na tua história. Ele pediu o barco daqueles homens emprestado, e ele disse: eu quero entrar no barco, eu posso entrar, eu quero, louvado seja Deus, usar o teu barco. Deus, louvado seja Deus, ele não entra no barco, louvado seja Deus, simplesmente para o barco ficar da mesma forma, mas quando Jesus entra no barco, é porque ele quer mudar a história, louvado seja Deus, do dono do barco. Jesus ele quer mudar a história. Você não entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Louvado seja Deus, Deus quando ele entra no barco, é porque ele quer mudar a história do dono do barco. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Que ele entrou no teu barco, que ele entrou no meu barco. Louvado seja Deus, porque ele quer mudar a história da nossa vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Eu vim aqui profetizar. Nós estamos iniciando, louvado seja Deus, um mês onde estamos profetizando que Deus, louvado seja Deus, ele vai impactar a sua vida, ele vai mudar a história da tua vida. Então, louvado seja Deus, para isso você precisa liberar o barco para Jesus entrar. Você precisa liberar o barco para Jesus entrar no teu barco. Jesus entra no barco, e o texto diz, louvado seja Deus, que agora ele vai dizer: olha, afasta da terra. O objetivo, louvado seja Deus, de Jesus, louvado seja Deus, se afastar da terra, não era porque ele não queria ficar perto da multidão. Não era porque, louvado seja Deus, ele não queria, louvado seja Deus, ele não queria que a multidão chegasse perto dele, não. O objetivo de Jesus ao falar para os discípulos, ou para aqueles pescadores, o qual emprestou o barco para ele, que ainda não tinham sido oficializados discípulos, era deixar uma mensagem para mim e para você aqui nessa noite. Era deixar, louvado seja Deus, para eu e você aplicarmos na nossa vida o que Jesus quer que eu e você façamos. Louvado seja Deus, é que nós muitas vezes nos desligamos da terra, louvado seja Deus, para Jesus, louvado seja Deus, para que um milagre possa acontecer na nossa vida. Porque se você ligar na terra, você só vai pensar em coisas naturais. Se você ligar na terra, você só vai pensar, louvado seja Deus, você vai conseguir ver o natural. Você vai conseguir ver o momento que você está vivendo. Que a Bíblia diz que quando Jesus, louvado seja Deus, ele pede para se afastar da terra, a Bíblia diz que ele ensina a multidão que ficou na praia. Ele traz ali uma mensagem, ele faz ali uma pregação. Mas o propósito de Jesus ali naquele momento, louvado seja Deus, ele queria também tratar, louvado seja Deus, com aqueles homens que emprestaram o barco. Sabe, Deus, louvado seja Deus, ele tem propósitos na sua vida. Tem coisas, louvado seja Deus, que ele vai fazer na tua vida, louvado seja Deus, em meio à multidão. Mas tem coisas, louvado seja Deus, que ele vai te afastar da multidão para realizar na tua vida.
Está escrito na Bíblia, louvado seja Deus, tem milagres que Jesus fez no meio do povo. Tem milagres que Jesus fez, louvado seja Deus, no meio da multidão. Mas tem milagres, louvado seja Deus, que Jesus falou: sai todo mundo. Sai todo mundo. Lembra quando ele vai ressuscitar, louvado seja Deus, aquela menina? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele fala: ó, só vai ficar, louvado seja Deus, poucas pessoas aqui dentro desse quarto. Louvado seja Deus, tem vezes que você pensa, louvado seja Deus, que porque as pessoas estão se afastando, porque, louvado seja Deus, todo mundo está te deixando de lado, porque todo mundo, louvado seja Deus, está, louvado seja Deus, muitas vezes se negando e te ajudar. Não se preocupa não, é coisa de Deus, é coisa de Deus, porque Deus está te levando, louvado seja Deus, para um outro nível. Deus, louvado seja Deus, porque se você, louvado seja Deus, se aquela pessoa te ajudar, se aquelas pessoas te ajudarem, sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, não vai ser milagre, mas por isso Deus muitas vezes Ele vai te afastar, Ele vai te colocar, louvado seja Deus, Ele vai se distanciar da terra, porque a tua providência, ela vai vir do céu, ela vai vir do céu, ela vai vir de forma milagrosa, ela vai vir de forma espetacular. Aleluia, oh aleluia. Olha o que o texto vai dizer. Jesus afastou da terra, deu ensinamento para a multidão, e agora Jesus vai falar: vamos para outro nível. Agora vamos para o alto mar. E a Bíblia diz que quando eles vão para o alto mar, louvado seja Deus, o que eu acho interessante, que lá no começo do texto, aqueles homens estavam lavando a rede. Quando, louvado seja Deus, Jesus fala: vamos se afastar da terra, eles não deixaram a rede na praia, eles colocaram a rede dentro do barco. Sabe o que Deus colocou no meu coração para pregar para você nessa noite? Louvado seja Deus, que mesmo que você, louvado seja Deus, que a tua rede, ela precisa estar preparada. Louvado seja Deus para o milagre. Eu vou repetir: a tua rede precisa estar preparada para o milagre. A tua rede precisa estar preparada para o milagre. Louvado seja Deus, eles estavam lavando a rede, mas quando Jesus falou: vamos entrar no barco, louvado seja Deus, vamos se afastar da terra, louvado seja Deus, a rede estava dentro do barco. Sabe o que Deus está perguntando para você aqui nessa noite? Aonde é que está a tua rede? Porque você quer milagre, louvado seja Deus, eu quero milagre, louvado seja Deus, mas a rede não está preparada. Você quer milagre, louvado seja Deus, mas se você não leva a rede com você, você quer a salvação da tua família, mas muitas vezes, louvado seja Deus, você muitas vezes não tem, louvado seja Deus, colocado a tua família muitas vezes num propósito, louvado seja Deus, ou não tem orado pela sua família, não tem, louvado seja Deus, buscado pela sua família. Você quer uma bênção financeira sobre a tua vida, mas você não tem feito por onde a tua vida financeira mudar. Você quer, louvado seja Deus, uma bênção, louvado seja Deus, talvez uma bênção ministerial, e você não tem feito nada para a tua vida ministerial mudar. Mas hoje Deus te trouxe aqui dizer para você: louvado seja Deus, aonde o barco for, a rede tem que ir. Aonde o barco for, louvado seja Deus, você tem que estar com a rede preparada. Por quê, pastor? Por que a minha rede tem que estar preparada? Porque você não sabe a hora que Jesus vai mandar você lançar na rede. Porque você não sabe, louvado seja Deus, a hora, louvado seja Deus, que Jesus vai dizer para você: lança a rede. Jesus leva os discípulos para outro nível, vai levar os discípulos para o alto mar. E quando chega no alto mar, louvado seja Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer, louvado seja Deus, que ele diz para os discípulos: lançai a rede. Ele diz para os pescadores: lança a rede. E como eles ainda não tinham muito conhecimento de quem era Jesus, eles eram,
louvado seja Deus, estavam tendo ali as primeiras experiências com Jesus, eles vão questionar. Eles vão dizer: Senhor, mas nós já pescamos, nós já, louvado seja Deus, lançamos a rede a noite toda. Nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Eu tenho uma palavra de Deus para você dar glória a Deus nessa noite. Eu tenho uma palavra do céu agora para você. Você só não vai dar glória a Deus se você não quiser. Você, louvado seja Deus, até, louvado seja Deus, no presente momento, você pescou sem Jesus. Mas agora quem está mandando você, agora que você tem Jesus no barco, louvado seja Deus, lança a rede. Eles passaram a noite toda, louvado seja Deus, sem Jesus. Eles passaram a noite toda, louvado seja Deus, sem conhecer Jesus, sem ter uma intimidade com Jesus. Mas agora, louvado seja Deus, Jesus já estava no barco. Agora, louvado seja Deus, Jesus já estava dando ordem nos barcos dele. Sabe, eu ouvi uma palavra hoje. Louvado seja Deus, que nós precisamos, louvado seja Deus, ter, louvado seja Deus, a intimidade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, com Jesus Todo-Poderoso. O que é intimidade? É eu, quando eu chego na casa da avó, louvado seja Deus, já tenho intimidade com ela. Eu já vou entrando, já vou na cozinha, já vou lá no bebedouro, já vou pegando a água. Louvado seja Deus, se abusar até abre a geladeira. Aleluia. Sabe, irmãos, louvado seja Deus, isso é intimidade. Olha agora, louvado seja Deus, Jesus tinha intimidade com aqueles homens. Entrou no barco, louvado seja Deus, já começou a dar ordem: se afasta da terra. Agora vai, louvado seja Deus, para o mar alto. Agora lança a rede. Louvado seja Deus, muitas vezes nós até temos intimidade com Jesus, porque nós somos que nem, louvado seja Deus, aqueles, louvado seja Deus, aqueles pedintes, louvado seja Deus, que ficam na rua e ficam: Senhor me dá, Senhor me dá. Porque você só vai pedir alguma coisa para quem você tem intimidade. Mas agora eu quero virar o jogo. Jesus, ele tem intimidade com você. Louvado seja Deus, nós ficamos: Senhor me abençoa, Senhor me dá. Aí quando Jesus manda você fazer alguma coisa, louvado seja Deus, você tem, louvado seja Deus, a consciência de que você vai fazer. Louvado seja Deus, Deus vai te abençoar. Jesus, você tem, louvado seja Deus, a intimidade. Aqueles homens começam: Senhor, mas nós já pescamos a noite inteira, nós já lançamos a rede a noite inteira, louvado seja Deus, e elas voltaram vazias. Pelo texto dá para supor que, louvado seja Deus, eles pegaram tudo menos peixe, porque se eles estavam lavando a rede, é porque a rede estava suja. Talvez eles pegaram alga, talvez eles pegaram folhas, eles pegaram, louvado seja Deus, qualquer coisa menos peixe. E eles estavam decepcionados, eles estavam tristes, eles estavam, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, decepcionados. Mas ali, louvado seja Deus, eles lançaram, louvado seja Deus, eles ouviram a palavra de Deus e obedeceram. Porque tem gente que até ouve, mas não obedece. Você pode até questionar, falar: Senhor, mas isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, mas eu já tentei e deu errado. Mas eu volto a repetir: louvado seja Deus, antes você fez sem a ordem de Jesus, mas agora você está fazendo com a ordem de Jesus. Hoje na hora do almoço a pastora falou sobre isso comigo. Louvado seja Deus, que tem coisas, louvado seja Deus, que a gente faz sem a ordem de Jesus, dá tudo errado. Mas quando, louvado seja Deus, a gente faz debaixo da direção de Deus. Tem pessoas que você vai falar, louvado seja Deus, você vai sem a direção de Jesus, dá tudo errado, vira um problema. Mas quando, louvado seja Deus, você fala debaixo da direção de Deus, louvado seja Deus, a coisa muda.
Eu vejo de vez em quando a pastora, às vezes eu ouço ela conversar com algumas pessoas, louvado seja Deus, e eu penso comigo que, louvado seja Deus, que às vezes aquela pessoa nunca mais vai nem querer olhar na cara dela, por causa das coisas que ela fala para a pessoa. Aí às vezes ela desliga o telefone, eu falo para ela: Fernanda, meu Deus do céu, como é que você fala um negócio desse para a mulher? Como é que você fala isso para a mulher? Um dia ela estava conversando com uma pessoa, louvado seja Deus, acredito eu, não ouvi a ligação que a pessoa estava falando do outro lado, mas eu deu-se a entender que a pessoa estava reclamando do marido. Aí ela falou para a mulher assim: essa aí é uma pedra de tropeço na sua vida, não tribulação. Eu falei: como é que você vai chamar o marido da mulher de tribulação, de pedra de tropeço? Essa mulher não vai querer nunca mais ouvir o sim. A mulher ouviu, obedeceu, foi abençoada e depois ainda abençoou nós, em nome de Jesus. É isso que Deus está dizendo, isso que eu quero dizer. Muitas vezes você tem que ouvir, louvado seja Deus, que obedecer para dar certo. Parece que a direção de Deus é loucura, louvado seja Deus, pode ser loucura. Mas quando Deus ele fala para você fazer e você obedece, por mais que você já tenha tentado 1 milhão de vezes, louvado seja Deus, por mais que você já tenha tentado 1 milhão de vezes, mas se Deus mandar você fazer, pode ir lá fazer, que vai dar certo. Se for debaixo da direção de Deus, você vem para um culto como esse e você ouve uma palavra e fala: puxa, eu senti aquela palavra, parece que é Deus falando para mim e eu vou aplicar. Eu me lembro de um irmão, louvado seja Deus, que ele foi para um culto, desempregado, toda porta que ele batia, louvado seja Deus, não abria. E ele foi para um culto, louvado seja Deus, como esse, de um pastor pregando sobre Josué, sobre a queda das muralhas de Josué, de Jericó, melhor dizendo. E ele vai, louvado seja Deus, e ele ouve aquela palavra, e ele entendeu, o Espírito Santo falou no coração dele, ele entendeu, louvado seja Deus, falou: eu quero trabalhar em tal empresa. Eu trabalhava dentro dessa empresa. E ele, louvado seja Deus, colocou no coração dele. Ele foi lá e imprimiu 13 currículos. E ele pegou e falou: eu vou fazer que nem Josué. Ele chegava na portaria da empresa, meu Fátima, ele entregava um currículo e dava a volta na empresa. E a empresa era grande, é uma empresa de avião, né? Sei lá quanto, eu sei que ela dá a volta, tem uma estrada que dá a volta em volta dela assim. E ele ia lá na empresa e dava a volta na empresa. No outro dia ele voltava lá, chegava na portaria da empresa, entregava o currículo, louvado seja Deus, e ia dar a volta na empresa. E ele fez isso durante 6 dias. No 7º dia ele leu na palavra, ele entendeu a palavra que ele, louvado seja Deus, que Josué deu, louvado seja Deus, 7 voltas no último dia. E cada vez que ele dava uma volta, ele passava lá, louvado seja Deus, no 3º, 4º dia, o comentário na empresa: tem um doido que chega na portaria, entrega o currículo, louvado seja Deus, dá uma volta em volta da empresa e vai embora. Já estava o comentário, chegou na cozinha, chegou, louvado seja Deus, todo mundo comentando, louvado seja Deus, no ônibus, é o doido que fica dando a volta em volta da empresa. Quando, louvado seja Deus, quando ele foi no 7º dia, que ele já estava preparado para dar as 10 voltas, ele deu 6 voltas, louvado seja Deus, pedindo. Louvado seja Deus, ele deu 7 agradecendo. Porque quando ele estava dando a primeira volta do 7º dia, louvado seja Deus, no meio da volta o telefone dele tocou, louvado seja Deus, era o encarregado, era o RH da empresa, chamando ele para trabalhar, louvado seja Deus, e até onde eu sei, ele está lá até hoje. Está disposto a obedecer? Porque tem coisas que Deus vai falar no teu coração que parece que é doideira, mas faça, louvado seja Deus, porque as suas redes serão cheias, porque as suas redes serão cheias. E eles lançam a rede. E aqui, louvado seja Deus, eu já começo a encerrar.
Louvado seja Deus, eu quero falar das bênçãos que eles receberam depois que as redes foram cheias, ou das atitudes que eles fizeram depois que as redes foram cheias. O texto diz, louvado seja Deus, que eles lançaram a rede. Sem Jesus, louvado seja Deus, eles puxaram a rede, irmã Sueli, e a rede, louvado seja Deus, estava cheia de folhas. Eles foram buscar peixe, mas voltaram com as redes só sujas, só com sujeira. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando eles lançaram com Jesus, quando eles as redes envolve a água, quando eles começam a puxar, a rede está cheia de peixe. Louvado seja Deus, só que ali, louvado seja Deus, a primeira bênção. Louvado seja Deus, só sem Jesus, louvado seja Deus, sujeira. Com Jesus, peixe. Eu vou profetizar. Talvez até agora só chegou na tua vida, louvado seja Deus, sujeira. Louvado seja Deus, talvez só chegou na tua vida decepção. Talvez só chegou na sua vida tristeza. Talvez só chegou na tua vida, louvado seja Deus, coisas contrárias. Mas hoje eu estou aqui, louvado seja Deus, no primeiro dia do mais impactante, para louvado seja Deus, profetizar sobre a tua vida. Vem peixe, vem peixe. Só quem crê, levanta a mão, dá uma glória, fala alguma coisa, aplauda Jesus, glorifique o nome dele, porque vai vir peixe. Segunda, louvado seja Deus, segunda bênção que veio depois que as redes foram cheias. Louvado seja Deus, não foi um barco, não foi suficiente. Você não entendeu, que senão você tinha dado outra glória. Um barco não foi suficiente. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles precisaram, louvado seja Deus, sinalizar para os outros barcos que estavam lá, louvado seja Deus, encostado na praia, louvado seja Deus ali, porque para as outras pessoas que estavam lá, louvado seja Deus, que talvez passaram pela mesma situação, que talvez não pescaram nada durante a noite, mas eu imagino eles gritando: vem cá, tem peixe, vem cá, tem peixe, vem cá, tem peixe. Eu vim aqui para profetizar no mais impactante, dizer para você, louvado seja Deus, você vai gritar para outros, porque a bênção que vai chegar na tua casa não vai simplesmente ser para você, mas você vai ter que sinalizar para os teus filhos, você vai ter que sinalizar para os teus parentes, você vai ter que sinalizar, louvado seja Deus, para os seus amigos e dizer: vem cá, porque tem muito peixe, então vai dar para mim e vai dar para você também. Se você crê nisso, glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Tem peixe para você e para a tua família, louvado seja Deus, para a tua casa e para as tuas vizinhanças, se você crê. Glória a Deus. Terceira bênção. Aleluia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles, louvado seja Deus, precisaram sinalizar para os outros barcos, para os outros pescadores. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que todos os barcos foram cheios a ponto de romper, a ponto, louvado seja Deus, que não suportaram o peso. Eu quero dizer para você nessa noite, que a bênção que vai chegar na sua vida, louvado seja Deus, a resposta de Deus que vai vir para a tua história, louvado seja Deus, vai ser, louvado seja Deus, transbordante. Eles receberam uma bênção transbordante. Os peixes não cabiam dentro do barco. Eu vou ter que profetizar para você. Louvado seja Deus, para ver se saiu glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, não vai, louvado seja Deus, caber na tua carteira. Não vai, louvado seja Deus, eu vou profetizar. Louvado seja Deus, a bênção que vai chegar na tua vida vai caber dentro do armário da tua cozinha. Não, eu tenho que profetizar, louvado seja Deus, vai ter que aumentar a garagem. Louvado seja Deus, eu tenho que profetizar, louvado seja Deus, vai ter que aumentar a casa. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, Deus me deu essa palavra com autoridade para dizer para você: não vai caber, louvado seja Deus, vai ser transbordante, vai ser transbordante. Eu vim aqui nessa noite profetizar, vai ser transbordante. Louvado seja Deus, a conta, louvado seja Deus, o gerente do banco vai até estranhar, louvado seja Deus, o que vai acontecer na tua conta bancária, se você crer.
Aleluia. Aquele povo nunca viu tanto peixe. A Bíblia diz que quando eles voltam para a praia, a quantidade de peixe que eles pescaram, louvado seja Deus, mudou a história daquela aldeia, mudou a história da vida daqueles pescadores. Eu quero dizer para você que a bênção que Deus vai fazer, que vai acontecer depois que as redes estiverem cheias, vai mudar a tua história. Vai ser algo extraordinário. Louvado seja Deus, vai ser um divisor de águas na tua vida, porque louvado seja Deus, aquela bênção mudou a história. E última, versículo, louvado seja Deus, de número 11. Então, louvado seja Deus, arrastaram os seus barcos para a praia e renunciaram todas as coisas e seguiam Jesus. Aqueles homens, louvado seja Deus, tiveram uma mudança radical na sua vida. Eles, louvado seja Deus, conheciam Jesus de ouvir falar, mas o texto diz, louvado seja Deus, que ali eles conheceram Jesus. Louvado seja Deus, eles conheciam Jesus que tinha operado milagre em Caná da Galileia. Eles conheciam Jesus, louvado seja Deus, que tinha transformado, louvado seja Deus, feito a transformação da água para o vinho. Mas agora eles viram Jesus, louvado seja Deus, que dava pesca maravilhosa para as pessoas. Agora eles conheciam Jesus, louvado seja Deus, que encheu as redes. Ah, irmão, eu vou profetizar, louvado seja Deus, para a gente encerrar, mas eu preciso profetizar isso. Louvado seja Deus, quando a sua rede for cheia, você vai não só conhecer, louvado seja Deus, o testemunho, mas você vai conhecer o Deus que gera testemunho na tua vida. Você vai ter, louvado seja Deus, uma mudança radical na tua fé, porque diz a palavra do Senhor, que aqueles homens, louvado seja Deus, eles encostam o barco, louvado seja Deus, eles guardam as redes, e eles falam, agora eu quero seguir Jesus, agora, louvado seja Deus, eu quero seguir o Deus do milagre, agora eu vou servir a Deus, o Deus do milagre, louvado seja Deus, agora a rede não importa, barco não importa, louvado seja Deus, o que importa na minha vida é Jesus. Aleluia. Deus vai mudar a tua fé. Deus vai acrescentar a tua fé ao ponto de você deixar qualquer outra coisa e seguir Jesus. Deus também me trouxe aqui nesta noite para profetizar. Vai ter milagre nesse mês na tua vida. Vai ter milagre, vai ter, louvado seja Deus, rede cheia. Vai ter rede cheia, vai ter rede cheia. Se você acredita, louvado seja Deus, que vai ter rede cheia, aplauda Jesus, glorifique, exalte o nome dele. Jesus está dizendo, louvado seja Deus, que vai ter rede cheia. Vai ter rede cheia. Vai ter rede cheia. Vai ter rede